Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, ó. Como funciona o meu curso de grego? Decidi fazer este vídeo porque muitas pessoas perguntam como funciona, o que é ensinado, como é ensinado, qual é a forma de trabalho, como é o formato de vídeos e outros tópicos, né, que eu vou mencionar aqui, tá? Então, o primeiro ponto é, o formato de vídeo é exatamente esse aqui que você está vendo, certo? Eu vou estar aqui com o mouse, né, frisando as partes que eu vou ensinar e tal, eu vou frisar sempre a parte que eu quero explicar, para ficar bem simples, né, bem fácil para que a pessoa compreenda, beleza? Então, no meu curso tem duas partes. A primeira parte é a questão da morfologia, né? O que é morfologia? Morfologia é o estudo da forma das palavras. Aqui você vai estudar como você vai identificar, né, se o substantivo ele é um genitivo, se ele é um acusativo, se ele é um dativo, é um nominativo, se o verbo é um presente, ou é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural, e daí sucessivamente, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui radical. O que é radical? Certo? Você tem que entender como as palavras elas são formadas, né? Você tem que saber o que é radical, o que é vogal de ligação, o que é desinência, certo? Para entender como funciona o estudo completo. Então, por exemplo, radical. Eu peguei aqui no português a palavra moralista, moralismo e moralizar, né? Moralista é um adjetivo, moralismo é um substantivo e moralizar é um verbo. Beleza. Aqui eu tenho o radical moral. Aqui eu tenho moralista, né? Beleza. Qual é o radical? O radical é a parte que fica sem sofrer alteração, tá? Quando ela sofre mudanças. Então, por exemplo, eu tenho moralista, o radical é moral. Em moralismo, o radical é o mesmo, tá? E em moralizar, o radical continua o mesmo. Ou seja, no adjetivo, no substantivo e no verbo, o radical ele permaneceu inalterado, certo? Ele ficou da mesma forma. Então, isso é o radical da palavra. No caso aqui, estou dando um exemplo em português. Em grego é a mesma coisa. Eu tenho aqui, por exemplo, o radical li, né, que significa desatar. Né? Aqui eu tenho o verbo na primeira pessoa do presente do singular. Né? Eu estou desatando ou eu desato. Aqui, por que eu sei que isso aqui está num presente? Por causa desse ou aqui. Né? Essa letrinha aqui indica isso. Beleza? Então você nota o que? Aqui é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Aqui é a primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Então eu tenho eu desato, tu desatas, ele desata, nós desatamos, vós desateis e eles ou elas desatam. Então aqui, qual é o radical? Você vê que o radical ele continua o mesmo, ó, que é li. Olha, ele continua o mesmo conjugado em todas as suas formas do presente, tá? Então aqui você vê que ele não sofre alteração. O que sofre alteração? É o que está depois do radical. Aqui eu tenho o, aqui eu já tenho és, aqui eu tenho ei, aqui eu tenho homem, aqui eu tenho et, aqui eu tenho usi ou usin. Ele tem essas duas formas, né? A terceira pessoa do plural. Então beleza, radical é a parte que fica inalterada na palavra. Isso quando a palavra ela é regular, beleza? Quando ela é irregular, aí o radical ele sofre alteração. Isso é em português, isso é em grego também. Beleza? Então aqui você já aprendeu o que é radical. Então o meu curso ele vai ensinar esse tópico aqui. Né? Ele vai pegar a palavra em português, vai mostrar como funciona em nossa língua e vai mostrar como funciona no grego. É a mesma coisa, tá? Então, prosseguindo aqui, vamos para a vogal de ligação. O que é vogal de ligação? Aqui eu tenho a palavra em português, buscar, né? Buscar. O radical é busque, certo? Busque. A vogal de ligação é esse aqui. Para que ela serve? Ela serve para ligar o radical, que é essa parte aqui, com a desinência. Daqui a pouco eu vou explicar o que é desinência, tá? Então ela serve para ligar o radical com a desinência. Por isso que ela é chamada de vogal de ligação, porque ela liga o radical com a desinência para formar a palavra buscar, tá? Então aqui você tem a vogal de ligação, beleza? Em grego aqui eu tenho a palavra logos, né, que é o substantivo palavra ou verbo, né? Aqui eu tenho o radical, que é log, a parte que vai permanecer ali inalterada quando ela for
mudando os seus casos, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ela continua com esse log aqui. Esse log vai continuar, o que vai mudar é depois do log, tá bom? Então o radical é log, a vogal de ligação seria o, certo? Que ficaria logo, tá? Que é tema. Quando você tem o radical e a vogal de ligação juntos, se chama tema, beleza? Então é bem simples se você compreender isso, né? Então no grego você vai ter aqui você vai ter a palavra completa, certo? Aqui você vai ter o radical, aqui você vai ter a vogal de ligação e aqui você vai ter a desinência. O que é desinência? Vamos pegar aqui a questão da desinência. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho em português, deixa eu baixar aqui para vocês verem aqui em grego também. Aqui eu tenho em português, né, a questão da desinência para mostrar a vocês. Bem, a desinência, pessoal, ela vai indicar a flexão de gênero e flexão de número, se é singular ou se é plural. Por exemplo, na palavra aluno, aqui, eu sei que essa palavra é masculino e singular, por quê? Por causa do o. Então, o é a desinência que me indica isso. Mas se eu tiro o e coloco aluna, esse a aqui, que é um feminino singular, eu sei que é feminino por quê? Por causa do a, certo? Então, a desinência, ela mostra a flexão de gênero e de número, certo? Ou seja, ela vai mostrar se uma palavra ela é feminina ou se ela é masculina, beleza? Então aqui eu sei por causa da desinência. Se tivesse só aluno, eu não sabia o que era. Por quê? Porque tem que ter a última letra para indicar se é feminino ou se é masculino. Aqui eu tenho o plural, né? Alunos. Por que eu sei que é um plural masculino? Por causa do S. A mesma coisa em alunas. Por que eu sei que é plural feminino? Por causa do S com A. Claro, né? As, os, alunos, alunas. Beleza? Então essa é a questão da desinência, né? Ela vai mostrar a flexão de gênero e número, tá? Em grego, você tem algo aqui, a questão da desinência, né? Que é uma palavra da segunda declinação. Eu explico o que é isso num curso, tá? Uma palavra da segunda declinação, primeira declinação, terceira declinação e daí sucessivamente. Então aqui eu tenho, por exemplo, a palavra logos. Logos, a desinência é essa última letra aqui, ó. Isso aqui é um S, tá? Para a nossa língua, né? Chamado de sigma na língua grega. Então aqui você tem nominativo, né? Quando você tem esse S aqui, é um nominativo. O nominativo ele expressa o sujeito, que é aquele que pratica uma ação, né? Ou o predicado. Predicado é quando você faz uma afirmação acerca do sujeito. Então eu sei que essa palavra é nominativo por quê? Por causa dessa última letra. Eu sei que aqui é genitivo, é a mesma palavra, ó, certo? Aqui é logo. Logo, por que eu sei que aqui é um genitivo? Por causa dessa última letra. Por que eu sei que aqui é um acusativo, que é o objeto direto, né? Aquilo que recebe a ação verbal. Por causa do N. Isso aqui é um N, tá? Em grego, logon, que é um acusativo. Porque eu sei que aqui é um dativo, que é o objeto indireto, aquilo que recebe o verbo com a preposição. Eu sei por causa desse ômega aqui, logo. E porque eu sei que aqui é um vocativo, né? Por causa desse logo, certo? Que é uma exclamação, né? Palavra, certo? Então aqui você vê que a desinência, o que é a desinência que mostra? Ela mostra a função sintática da palavra. Se ele vai ser sujeito, se ele é um genitivo, se ele é um acusativo, se ele é um dativo, se ele é um vocativo. Se ele é sujeito, né? Se ele é nominativo, ele pode expressar o sujeito ou predicado. Se ele é genitivo, ele pode expressar uma relação de posse. Por exemplo, aqui normalmente você iria traduzir como da palavra ou do verbo, né? Porque esse do, esse da, ele vai entrar porque aqui é um genitivo, ele vai indicar essa questão de possessão. Mas pode ter várias outras características também, né? Aqui você vai ter o acusativo, que é o objeto direto, por causa do e assim vai. Beleza? Então aqui eu sei que aqui, olha, a palavra é a mesma. Olha aqui, ó. Vocês notaram que o radical continua o mesmo, ó. Tá vendo aqui? Não muda, né? O radical continua o mesmo, log, em todos os casos, vocativo, dativo, acusativo, genitivo e nominativo, certo? Aqui você vai ter a desinência, né? Para indicar qual é a função dela, certo? E aqui também vai indicar a questão do gênero, né? Que é uma palavra do gênero masculino, beleza? Então vamos pegar aqui alguns textos para vocês verem como funciona na prática. Então vamos lá. Aqui eu peguei Deus amou o mundo, tá?
o versículo de João 3:16. Em grego você tem aqui, ó, gapsen hoteos ton cosmon. Beleza. Aqui eu tenho theos. Olha só, eu disse o que a vocês, que essa letrinha aqui indica o sujeito, certo? Então, se aqui ele é o sujeito, tem um artigo definido, ó, que é Deus, né? O Deus, mas para o português você não vai traduzir o Deus, você coloca Deus, tá? Gapsen é um verbo na terceira pessoa. Ele, no caso Deus amou, é o verbo, ele pratica o verbo, tá? Por que ele pratica o verbo? Porque é a função da palavra no nominativo, expressando aqui o sujeito. Aqui eu tenho um acusativo, ó. Viram aqui, ó, terminando com um N, eu disse a vocês, aqui ele sofre a questão verbal, o que o verbo vai expressar. Então, Deus amou. Amou o quê? Então, o mundo, certo? Então, uma forma de você achar o objeto direto em grego é você perguntar depois do verbo o que e quem. Por exemplo, Deus amou o quê? Aí a resposta vai ser o objeto direto. Neste caso aqui você vai saber identificar por quê? Porque vai ter os caminhos, né, que ajudam você a identificar. Então aqui eu sei que ele é um nominativo, mas aqui eu sei que ele é um acusativo por causa dessa última letra, entende? Aqui eu tenho, ó, João 1, Theos en Logos, né? Theos, que é Deus, olha aqui, ó, está no nominativo por causa do sigma, e Logos também está no nominativo. Neste caso, Logos é o sujeito porque está com o artigo, né? O verbo, aqui você tem o verbo era e você tem o predicado Deus. Deus aqui, esse nominativo aqui, ó, Deus, ele está funcionando como predicado. Por quê? Porque ele está afirmando o que o verbo era. Esse verbo era o quê? Era Deus, certo? Então aqui você tem o verbo, né, que é o sujeito, está no nominativo, e aqui você tem Deus no nominativo como predicado, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, Mateus 1:21, né, autos gar sosai ton laon autu. Aqui eu tenho o gar, que é uma conjunção que significa porque, autos ele, sosai salvará, que é o verbo no futuro, né, da terceira pessoa. Eu sei porque essa letrinha aqui, ó, indica, é a característica do futuro, certo? E tem um ei. O ei é da terceira pessoa. Sosai, ele salvará, né? O que é que ele salvará? Ele salvará o keton auto seu laon. Povo, aqui é acusativo. Aqui, ó, o N de novo, ó. Tá vendo? Esse N aqui ele vai indicar que ele é o objeto direto da frase. Está no caso acusativo. Então aqui eu tenho, né, ele salvará o povo, o seu povo, tá? Aqui eu tenho Mateus 4:7, uk ekpeiraseis kyrion ton theon su. Ok, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você pega aqui Senhor, a última letrinha é o que? É um N. E aqui em Deus é o que? É um N. Então eu sei que esses dois aqui estão no acusativo, ou seja, objeto direto na frase, recebendo o verbo ekpeiraseis. Então não o que tentarás, ekpeiraseis, né? O Senhor, cadê aqui, ó? O Senhor teu Deus, beleza? Então aqui eu tenho, ó, dois acusativos, certo? Aqui eu tenho 2 Coríntios 3:3, né? Vós sois, que é esta epistole, é uma carta, Christo, que é Cristo, de Cristo. Aqui eu sei que é de Cristo, por quê? Porque olha aqui, ó, a última letrinha indicando o genitivo, certo? Então eu sei identificar pela última letra. Em grego funciona dessa forma, tá? Então por isso que você tem que aprender a questão de desinência, de radical, de vogal temática e essas coisas para você saber montar a palavra. Aqui eu tenho João 1:10, né? Ento cosmo, en, que é estava no mundo, que é o estava, é o verbo estava, tá? Ento, que é no, e cosmo, mundo. Mundo aqui é um acusativo, é um dativo, porque olha aqui, ó, essa letrinha aqui me indica isso, tá? Como eu mostrei a vocês nas imagens anteriores, né? O dativo, o objeto indireto,
é indicado por essa letrinha aqui quando a palavra ela é da segunda declinação. Que é o dativo normalmente, né, ele tem uma preposição com ele, ó, no mundo, que é uma preposição no mundo, beleza? Aqui eu tenho o vocativo, ó, Kyrie sosonme, Kyrie sosonme, quer dizer, Senhor, salva-me. Quando aqui ele expressa um vocativo, por quê? Por causa dessa última letra. Se você voltar nas imagens anteriores, você vê que o ele expressa o vocativo. Então você nota que não é tão difícil como se imagina. Talvez você que nunca estudou grego esteja achando difícil, mas quando você segue passo a passo, vai ficando tudo claro e fica muito mais simples de você estudar a língua. Beleza? Então você vai aprender a identificar as palavras, certo? Eu vou mostrar todo o caminho. E além disso eu vou mostrar os textos bíblicos. Eu vou pegar os textos em grego, vou traduzi-los e vou sair mostrando passo a passo. Olha, essa palavra é um genitivo, isso aqui é aquilo outro, isso aqui é aquilo outro, certo? Então eu vou fazendo todo o caminho para que você aprenda e entenda de uma forma simples e tranquila, beleza? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo talvez eu faça outro vídeo falando mais sobre o meu curso de grego e depois eu vou fazer também sobre o curso de hebraico. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.